Domingo, 4 de maio de 2025. Terceiro domingo da Páscoa. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 ao 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2, discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Páscoa, a liturgia nos apresenta um dos relatos mais emocionantes e profundos do Evangelho de João, a aparição de Jesus aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. Após a morte e ressurreição de Cristo, os discípulos, ainda em processo de compreensão do mistério pascal, encontram-se à margem de uma estrada espiritual em que, embora tenham visto o Senhor ressuscitado, ainda lutam com a fragilidade da fé e a compreensão do verdadeiro significado de sua ressurreição. O encontro com o ressuscitado. O Evangelho começa com os discípulos de Jesus, após a ressurreição, tendo retornado a seu antigo modo de vida, ao trabalho de pescadores. Eles passam a noite inteira tentando pescar, mas sem sucesso. No amanhecer, já exaustos e desiludidos, eles encontram um homem na margem, que lhes pergunta se conseguiram pescar algo. Ao responderem que não, ele lhes dá uma instrução simples: lançai a rede à direita da barca e achareis. Eles obedecem, e para sua surpresa, a rede fica cheia de peixes, a ponto de quase não conseguirem puxá-la para dentro. O gesto de lançar as redes à direita da barca é mais do que uma simples instrução de pesca, é uma metáfora profunda para a obediência à palavra de Cristo. A pesca milagrosa que acontece após a obediência à ordem de Jesus lembra a experiência de tantas vezes em que os discípulos confiaram em sua palavra, e através dessa confiança, receberam bênçãos abundantes. Aqui, Jesus demonstra que, sem Ele, nada podemos fazer. Sua presença e sua palavra são necessárias para que o fruto da vida cristã se manifeste. O reconhecimento de Jesus. Logo após o milagre da pesca, João, o discípulo amado, reconhece que é o Senhor quem está na margem. Imediatamente, ele avisa Pedro, que, ao ouvir isso, se lança ao mar, ansioso para se encontrar com Jesus.
A cena retrata não apenas a certeza de quem é o ressuscitado, mas também o amor ardente de Pedro por seu mestre. A resposta de Pedro, correndo para Jesus, é um gesto de fé e de amor. Ele sabe que, ao estar com Jesus, encontrará a verdadeira paz e o sentido para sua vida. Esse encontro de Pedro com o ressuscitado nos leva a refletir sobre nossa própria vida de fé. Com que intensidade esperamos pela presença de Cristo em nossas vidas? Somos capazes de reconhecer a sua ação em nosso cotidiano, mesmo quando ele se manifesta de maneira simples ou discreta, como o homem na margem da praia. Precisamos estar atentos aos sinais de sua presença e dispostos a correr até ele, como Pedro. O diálogo com Pedro, a restauração do amor. O momento mais tocante e significativo deste evangelho ocorre no diálogo entre Jesus e Pedro. Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Este é um momento de restauração e cura para Pedro. O apóstolo, que havia negado Jesus 3 vezes antes de sua morte, agora é convidado a reafirmar seu amor por Jesus 3 vezes, correspondendo, assim, à tríplice negação que havia experimentado. Este é um processo de purificação do coração de Pedro, que passa da fragilidade da negação para a firmeza do compromisso com o Senhor. Ao questionar Pedro sobre seu amor, Jesus não está apenas buscando uma confirmação emocional. Ele o desafia a um amor verdadeiro, um amor que se traduz em ação concreta: apacenta as minhas ovelhas. Jesus confia a Pedro a responsabilidade de cuidar do rebanho, de ser o pastor de sua igreja. O amor a Cristo não pode ser entendido apenas como um sentimento, mas como um compromisso com o bem-estar do próximo, especialmente com aqueles que fazem parte da igreja. A missão de cuidar do rebanho. O chamado de Jesus a Pedro não é uma simples reafirmação do amor entre os dois, mas uma missão. O amor por Cristo se traduz em cuidar do povo de Deus, alimentando-o espiritualmente, ensinando e guiando na fé. A tarefa de apacentar as ovelhas é dada a Pedro, mas também a todos nós, membros do corpo de Cristo. Cada um de nós, em sua vocação particular, é chamado a ser um cuidador das ovelhas de Cristo, a promover o bem-estar da comunidade cristã e a testemunhar o amor de Cristo por meio de nossas ações. O Evangelho e a vida cristã. Este Evangelho nos convida a refletir sobre a nossa própria caminhada de fé. Estamos dispostos a lançar nossas redes na confiança da palavra de Cristo? Estamos prontos para reconhecer Jesus no cotidiano, mesmo quando ele se apresenta de maneira simples ou discreta? Nosso amor por Cristo é vivido de maneira concreta, através do cuidado com os outros e do cumprimento de nossa missão? A Páscoa é o tempo da renovação, do retorno ao verdadeiro amor e ao compromisso com a missão que Cristo nos confia. Assim como Pedro, somos chamados a deixar para trás nossos medos e falhas passadas, abraçando o perdão e a restauração que vem do ressuscitado. Somente no amor verdadeiro a Cristo, vivido em ação concreta, podemos ser testemunhas autênticas de sua ressurreição. Neste terceiro domingo da Páscoa, somos convidados a renovar nosso compromisso com Cristo, a reconhecer sua presença em nossa vida e a responder ao seu chamado a viver o amor e a missão com o coração renovado. Que, como Pedro, possamos afirmar com confiança: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E, como Pedro, possamos receber a missão de cuidar do rebanho de Cristo, sendo fiéis ao nosso chamado. Que a Eucaristia, neste domingo, nos fortaleça para vivermos este amor com generosidade, serviço e dedicação, como discípulos do Senhor ressuscitado. Amém. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.